Perfeito, seguimos com muito mais notícias e informações aqui em Os Pingos nos Is. Logo após conseguir 181 assinaturas, o deputado federal Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, anunciou na tarde desta quinta-feira que protocolou o pedido de abertura da CPI para investigar possíveis abusos de ministros do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral. Van Hatten criticou atitudes ilegais que teriam sido cometidas por parte dos magistrados, como adoção de censura e abuso de autoridade. Essa proposta de criação do colegiado passará agora pelo crivo do presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem o poder de aceitar ou não. Então, para falar um pouco mais sobre esse novo colegiado, recebemos aqui em Os Pingos nos Is, Marcel Van Hatten, deputado. Seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel. Mais uma vez também muito obrigado pelo convite para estar com vocês, também com os comentaristas da Jovem Pan. Perfeito. Para abrir, lhe surpreendeu a rápida adesão dos deputados a esse requerimento proposta pelo senhor? Conta pra gente, quais são os objetivos dessa CPI? Muitas pessoas ficam em dúvida, né, em relação às possibilidades de um colegiado formado como esse. E qual é a sua expectativa para a instalação? Já tem algum tipo de sinalização em relação ao posicionamento de Arthur Lira, deputado? Daniel, também estou surpreso com a rápida adesão dos parlamentares. Isso demonstra que a Câmara dos Deputados está viva, que a Câmara dos Deputados está atenta, que há uma maioria parlamentar preocupada com os rumos da democracia, da liberdade e do Estado de Direito no nosso país. Foram colhidas as 171 assinaturas em menos de 48 horas. Quando protocolamos o documento hoje, no início desta tarde, tínhamos 181 signatários e, em virtude da alta procura de parlamentares para subscrever o requerimento de CPI, mesmo depois de protocolado, abrimos um novo documento para que, depois de encaminhado à mesa, constem também os nomes de parlamentares que não conseguiram, dentro dessas 48 horas, apor suas assinaturas ao requerimento de CPI. Até este momento, já temos mais 6 deputados e deputadas que decidiram por apoiar a CPI. No total, nós temos parlamentares de 12 partidos diferentes e de 19 estados da federação. Isso é incrível, porque nós pensávamos inicialmente, como eu disse, inclusive na tribuna da Câmara dos Deputados, que o parlamento estivesse completamente acovardado e de joelhos diante do Supremo Tribunal Federal. Não é mais o caso. Se estávamos inertes, esta CPI acordou pelo menos a Câmara dos Deputados. O Senado segue muito parado, há mais de 60 pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal engavetados ou parados na mesa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apesar de haver senadores que estão trabalhando fortemente para que esses pedidos sigam adiante. Agora, na Câmara dos Deputados, nós conseguimos essa assinatura maciça, né, de parlamentares a favor da CPI, e, apenas reparando uma informação que foi dada, não está nas mãos de Arthur Lira. Certamente conversarei com ele, inclusive falei com ele na terça-feira que conversaremos a respeito da instalação. Mas, verdade seja dita, aquilo que a Constituição garante e o regimento interno da Câmara prevê é que CPI com 171 assinaturas precisa ser instalada. Assim como aconteceu com a CPI da Covid. Vocês lembram? Ela foi proposta, 1/3 dos senadores assinaram, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, acabou tendo de intervir para que ela fosse de fato instalada porque os requisitos estavam cumpridos. Não esperamos menos nesta CPI agora na Câmara dos Deputados, que ela seja de fato instalada. Deputado Marcel Van Hatten, agora a pergunta é de José Maria Trindade. Perfeito. Deputado, é impressionante como o silêncio do Congresso Nacional tem assustado e ficou muito evidente aí durante todo esse processo. Iniciativas como a do senhor, como a do senador Reis, que pede mais um impeachment, e outros, são iniciativas isoladas. Eu quero dizer que foi muito importante a apresentação dessa CPI, mostrando que há mesmo uma maioria na Câmara querendo investigação,
Mas, infelizmente, ela não vai ter muito trabalho, né? Agora, em dezembro, o Congresso entra em recesso parlamentar. Começa outra legislatura. O senhor pretende estender essa CPI para a próxima legislatura também? Olha, Zé Maria, esse foi um dos pontos da minha conversa com o presidente da Casa, Arthur Lira, mais cedo. Eu entendo que estamos no fim da legislatura, mas não entendo que devemos parar de trabalhar, muito antes pelo contrário. Nós precisamos avançar agora porque, infelizmente, os arbítrios estão ocorrendo. Eles continuam a ser feitos por membros da Suprema Corte e do TSE. Ontem mesmo nós tivemos decisões do ministro Alexandre de Moraes em relação ao Partido Liberal, que, no meu entendimento, poderiam muito bem também figurar desse pedido de abertura de CPI, poderia ter sido incluído no requerimento se já não tivesse sido apresentado e protocolado antes. Quando o parlamentar autor, no caso eu, apresenta, o requerimento já está pronto, ele não pode mais ser aditado. E por isso mesmo eu defendo que imediatamente seja instalado para a gente poder trabalhar de agora até o momento em que começa o recesso parlamentar, para que os arbítrios e os autoritarismos e os abusos de autoridade sejam o quanto antes cessados e, se necessário, sigamos em diante com o trabalho durante o período do recesso parlamentar. E mais, se necessário ainda, buscarei mais assinaturas de parlamentares, aqueles que foram eleitos para a legislatura seguinte e os que foram reeleitos desta para a próxima, para que no dia 1º de fevereiro a CPI possa ser reinstalada na Câmara dos Deputados. Ou seja, ser período de fim do mandato não é óbice nenhum. Pelo contrário, é preciso começar imediatamente, não temos um minuto mais a perder nesse tema, porque precisamos pacificar o país e restabelecer o equilíbrio institucional. Acho que essa é a principal mensagem. Nós precisamos devolver o sistema de freios e contrapesos à nossa democracia e evitar que um poder sobreponha-se ao outro, como infelizmente tem sido o caso nos últimos anos no nosso país. A possibilidade de abertura da CPI do abuso de autoridade em destaque aqui em Os Pingos nos Is. A pergunta é de Roberto Mota. Deputado, boa tarde, parabéns pela iniciativa. A conquista das assinaturas para a criação da CPI é certamente um sopro de esperança. E ainda restam desafios, né? A CPI tem que ser efetivamente instalada. É possível, é concebível que algum parlamentar recorra ao próprio STF para barrar a instalação da CPI, né? Mas talvez a maior importância dessa CPI seja sinalizar para milhões de brasileiros que eles não foram abandonados pelo Congresso, que ainda existem neste país e no Congresso Nacional homens e mulheres corajosos ao ponto de se contrapor, se levantar, se expor, dar o seu nome e se contrapor ao arbítrio. O senhor concorda com essa visão? 100%, Roberto, 100%. É a grande chance que o parlamento tem de dizer ao povo brasileiro: nesta democracia representativa, nós de fato representamos o cidadão brasileiro. Hoje nós vemos muitos diante de quartéis. Por quê? Porque o parlamento está descredibilizado. Deputados e senadores não se valorizaram ao longo dos últimos anos, de modo geral, obviamente que há exceções, o que fez com que o povo perdesse a fé nos políticos que o próprio povo elegeu. Isso é algo muito triste. A sinalização, portanto, que o parlamento dá com essas já quase 200 assinaturas de apoiamento, e certamente serão muitas mais ao longo dos próximos dias, é importante ressaltar, está aberto ainda um requerimento extra para apoiamento dos parlamentares que ainda não declararam seu apoio à CPI, para que assim o façam. Esta sinalização é fundamental e eu quero aproveitar o momento aqui para agradecer a todos os brasileiros que fizeram a sua parte, pois em menos de 48 horas, quase 200 parlamentares assinarem um requerimento de CPI, é reflexo também
do pedido dos eleitores destes parlamentares para que assim o fizessem. Eu vi muitos deputados dizendo, olha, que CPI é essa que você está propondo? Eu estou recebendo WhatsApp o dia todo, comentários nas minhas redes sociais, imprensa cobrando se eu vou ou não assinar a CPI. Eu quero assinar porque eu realmente entendo que é preciso fazer alguma coisa. Então, essa sinalização, Roberto, foi fundamental num momento de crise das nossas instituições para que o povo brasileiro saiba, o Congresso Nacional existe, respira, sim, respira com a ajuda de aparelhos. Infelizmente, o Poder Judiciário tem feito todo o esforço para fechar o Congresso, não me refiro à primeira e segunda instância, me refiro, obviamente, ao TSE e ao STF, que tem censurado, inclusive, parlamentares, mas respira e vai superar essa dificuldade, mostrando que o verdadeiro poder popular é de alterar a Constituição sempre que for necessário e principalmente respeitá-la, reside aqui no Congresso e não em outro poder. Entrevista com o deputado Marcel Van Hatten, agora a pergunta de Fernão Lara Mesquita. Eu também dou os parabéns ao deputado, sua conduta tem sido exemplar e é essencial esse tipo de tomada de posição. O Congresso é o poder eleito e o Congresso tem a força do povo por trás dele. Basta ele querer usá-la e o senhor proporcionou isso e está comprovando isso. Agora, deputado, como é que tipo de ação efetiva ou coercitiva uma CPI ou o Congresso, a Câmara, pode exercer para tirar o país dessa situação e reafirmar o Estado de Direito? Por exemplo, algum tipo de emenda constitucional pode sair disso, que balize outra vez a atuação dos ministros do Supremo, por exemplo? Esse é um caminho ou não? Sem dúvida, Fernão. Aliás, deixa eu aproveitar a oportunidade, não só para elogiá-lo, como também aos demais comentaristas da Jovem Pan, sempre muito pertinentes os seus comentários, os seus últimos vídeos, eu tenho assistido todos brilhantes. Parabéns pela forma como você tem conseguido comunicar ao povo brasileiro a crise institucional em que nós estamos. Me dá orgulho de ser brasileiro, assisti-lo falar com tanta propriedade, assim como, repito, todos os demais comentaristas que têm sido muito felizes nas suas colocações. Inclusive, um dos seus vídeos propôs 4 pontos importantíssimos em relação a mudanças na legislação que poderiam ser propostas pelo parlamento, e uma delas já havia sido proposta, mas lamentavelmente foi vetada, por incrível que pareça, pelo próprio presidente Bolsonaro, e o veto depois mantido pela Câmara dos Deputados, que foi o fim das decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso já havia sido proposto, repito, já chegou à mesa do presidente da República, que lamentavelmente, também repito, acabou vetando a mudança, e o parlamento, quando teve chance, acabou mantendo o veto do presidente. É um absurdo que um único ministro, repito, é um absurdo que um único ministro do Supremo Tribunal Federal possa, em decisão monocrática, desfazer a decisão tomada por 2 casas do parlamento, por exemplo, em uma proposta de emenda constitucional aprovada por 3/5 dos parlamentares em 2 turnos. Não tem cabimento que um ministro do Supremo Tribunal Federal tenha mais força do que 513 deputados e 81 senadores. É claro que esta é apenas uma de tantas propostas que podem surgir de uma CPI, ou mesmo de manifestos que estamos promovendo também e serão em breve anunciados aqui na Câmara e no Senado, apresentando outras tantas medidas legislativas que podem ser fruto de análise. Mandato, por exemplo, para ministro do Supremo Tribunal Federal, mudança no processo sabatina, a TV Justiça, que hoje em dia serve muito mais às vaidades de individualidades e não à transparência do Poder Judiciário. Enfim, há uma série de propostas que podem ser levadas adiante. Mas talvez imediatamente o efeito mais importante que essa CPI pode fazer é a de pressionar a casa que deve realmente funcionar como órgão fiscalizador do Supremo, que é o Senado. Ao trazermos aqui a Câmara dos Deputados a uma CPI
vítimas de abuso de autoridade, testemunhas de abuso de autoridade, relatos e documentos que comprovem esses abusos de autoridade, daremos o prato cheio que talvez falte às tigelas vazias hoje do Supremo Tribunal Federal, do Senado da República, que parecem nada oferecer ao povo brasileiro com tantos pedidos engavetados. Estamos aqui prontos para encher essas tigelas vazias com todos os elementos que o Senado da República eventualmente esteja ainda necessitando para que abra os processos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, e quem não deve, não teme. Estamos aqui apenas para auxiliar o país e pacificar essa nação que não aguenta mais tanta confusão institucional. Eu tenho que passar a palavra para o coronel Gerson Gomes, mas eu ia fazer justamente essa pergunta para o senhor, viu, deputado? O senhor não fica desconfiado que após o trabalho da CPI, os deputados não cheguem à conclusão de que atingimos esse patamar, que chegamos nessa situação por conta da inércia da Casa Legislativa ao lado do Senado Federal? Olha, Daniel, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Se a outra casa não age, o parlamento, a Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados está fazendo a sua parte. Eu acho que isso é o mais importante. E nós estamos sendo cobrados justamente pela inércia da casa ao lado. A verdade é essa: durante toda a eleição, durante todo o período eleitoral e antes disso, por muitas vezes eu fui cobrado. Aliás, o Senado perdeu uma grande chance de abrir a CPI da Lava Toga em 2019, que lamentavelmente foi obstaculizada pelo próprio governo Bolsonaro, que na época, em 2019, resolveu atuar para retirar assinaturas dela. O resto é história. Se houve arrependimento, e eu imagino que tenha havido, a história não se apaga. Foi o que aconteceu. E o Senado da República perdeu aquela grande chance. Para não falar das tantas chances perdidas de fazerem sabatinas de verdade. Recentemente participei de uma sabatina de ministro do Supremo Tribunal Federal, nem preciso dizer quem foi, porque esta é a praxe, que após a quarta inquirição, depois de 4 de 35 senadores inscritos para fazer as perguntas ao candidato a uma vaga na Suprema Corte, foi aberta a votação. Que sabatina séria é essa, em que apenas 4 senadores fazem perguntas e depois se abre a votação? O Senado precisa se respeitar, assim como a Câmara precisa se respeitar. Não vou jogar pedras apenas na casa ao lado. E nós estamos, nesse momento, demonstrando, em primeiro lugar, respeito a nós mesmos e ao povo brasileiro, ao dizer: chega, deu. Quase 200 parlamentares já assinaram uma CPI para dizer que o abuso de autoridade deve cessar. E se o Senado, Daniel, não está fazendo a sua parte, tomara que comece a fazer a sua logo também, seguindo o exemplo que hoje a Câmara dos Deputados acabou de dar ao Brasil. Coronel Gerson Gomes, sua vez. Seu microfone, coronel, por gentileza. O microfone está fechado. Coronel, vamos tentar resolver essa situação do microfone do coronel Gerson Gomes. Por gentileza. Eu queria perguntar sobre a situação do Senado, né? Sou eu que pergunto? Você mesmo, Zé. Tá. Então, o presidente do TSE, ele tem pedidos de impeachment no Senado. Entra agora uma nova bancada a partir de fevereiro. E o PL tem uma bancada de 14, será o maior partido. E ele comprou briga exatamente com esse partido, o maior partido do Senado Federal. O senhor já avaliou, deputado, como será o Senado a partir de fevereiro? Se é possível que mude essa história que o senhor acabou de criticar aí com razão? Eu tenho essa esperança. Houve uma renovação grande no Senado da República. Eu vejo uma qualificação nos quadros dos senadores que assumirão seus mandatos, mas mais do que tudo isso, eu vejo uma preocupação do povo brasileiro em relação à atitude que os senadores tomarão no dia 1º de fevereiro, que é o dia da posse desses novos senadores, em relação à presidência da Casa. Este deve ser o grande foco hoje dos brasileiros que estão preocupados com a democracia, porque um grande foco acabou de ser
dado à CPI, que foi protocolada, e, repito, agradeço a todos que ajudaram a pressionar, a pedir apoio dos deputados para que tivéssemos assinaturas. Eu entendo que, obviamente, haverá outros, tem a PEC argentina, como eu estou chamando essa famigerada PEC da transição, né? E tantos outros temas ainda surgirão até o dia 1º de fevereiro. Mas um que é fundamental para a volta da normalidade democrática no nosso país é a eleição do próximo presidente do Senado da República. E entendo que o cidadão brasileiro precisa auxiliar nesse processo, Zé Maria, para que aqueles senadores que foram eleitos com uma pauta não se desviem dela, como eu tenho visto rumores de que muitos deputados e alguns senadores estariam, nesse momento, mudando de lado por conta da transição. Acho que esta é a grande função que o povo brasileiro pode desempenhar nos próximos dias, a de acompanhar bem os senadores e também deputados eleitos, para que não desviem do foco e no dia 1º de fevereiro substituamos Rodrigo Pacheco da presidência do Senado, porque se depender dele já está muito claro, não avançará esse processo de pacificação do país e continuaremos rumando a uma situação muito grave de desequilíbrio institucional e de venezuelização da nossa República. Agora a pergunta vem do Rio de Janeiro, Roberto Mota. Deputado, uma dimensão muito importante do momento atual é a narrativa que é vendida, que é transmitida para o exterior, né? Parte é como a ação do consórcio de mídia, que monopoliza o discurso e cria uma realidade fictícia, e parte também por desinteresse, talvez, dos grandes veículos de mídia do exterior de entender o que está acontecendo aqui. E aí o que se diz para o exterior é uma versão quase que diametralmente oposta à realidade aqui do Brasil. O senhor espera que essa CPI tenha um papel em transmitir para entidades, para governos estrangeiros, um pouco da realidade do que acontece aqui? Sim, Roberto, essa é uma das maneiras como nós poderemos trabalhar, fazer com que esta realidade seja melhor compreendida no exterior. Porém, eu preciso confessar que, tendo estado não faz muito tempo na Holanda, há pouco mais de 2 semanas, numa missão oficial da Câmara dos Deputados, e foi muito breve, em virtude da situação política no Brasil, acabei antecipando o retorno, eu, na mídia holandesa, acabei vendo, salvo as exceções, por exemplo, da própria Jovem Pan, informações mais detalhadas sobre a situação do Brasil do que em outros órgãos da grande mídia brasileira. E, nesse ponto, a CPI certamente acabará também fazendo com que se rompa esse bloqueio que nós estamos vendo em vários órgãos de imprensa relacionados ao que está acontecendo no nosso país. Eu acho triste ver grandes grupos de mídia não se solidarizarem, por exemplo, com a censura que está acontecendo a outros órgãos, como a própria Jovem Pan sofreu e está no nosso relatório da CPI. É preciso que um jornalista saiba que, se a liberdade de expressão de seu colega nesse momento está sendo limitada, talvez no próximo momento a liberdade de expressão que será limitada será a sua própria. Isso vale também aqui no parlamento, Roberto. Eu fico muito preocupado quando apenas um lado do espectro político está atento àquilo que tem ocorrido no judiciário. Porque se aqueles que estão na esquerda acham que não colocar hoje um basta no arbítrio vai beneficiá-los, prestem atenção, porque em breve eles poderão ser vítimas desse arbítrio, porque o arbítrio muitas vezes não é ideológico, ele rompe a Constituição, rompe as leis e ele apenas busca, por meio daquele que o exerce, aumentar o seu poder. E repito, esse arbítrio, ele acaba não sendo ideológico e, retomando a sua pergunta, e me perdoe por ter fugido um pouco dela, ele também não respeita os limites de um país. Nós estamos vendo o que está acontecendo na nossa América Latina como um todo. Nós não podemos permitir que isso chegue ao Brasil e levar isso à atenção da mídia internacional, nesse momento também, eu entendo ser fundamental.
É isso, a CPI para apurar abuso de autoridade por parte de integrantes de cortes superiores em destaque com o deputado federal Marcel Van Hatten. Agora sim a pergunta do coronel Gerson Gomes. Boa tarde uma vez mais, deputado Marcel. Eu, como vinha dizendo, quando tive um problema técnico aqui, eu falo dos Estados Unidos agora, eu acompanho o seu mandato desde o início, lá ainda no Rio Grande do Sul, e tem uma peculiaridade da sua trajetória política que eu acho muito importante para essa minha pergunta, é que o senhor tem um passado no Partido Progressista, no PP, lá no interior do Rio Grande do Sul, numa área em que o PP é muito conhecido por sua postura conservadora, ligada ao agronegócio. E por que eu faço essa pergunta agora? Porque hoje nós observamos já uma movimentação, pelo menos é assim que reporta o mainstream, de tentativa de esvaziar essa sua iniciativa, muito louvável na Câmara dos Deputados. Eu, particularmente, não creio que essa contenção do Supremo Tribunal Federal vai acontecer com um fator isolado, mas é importantíssimo a população se sentir respaldada pelos seus eleitos, e essa população elegeu, e o reelegeu, inclusive, e elegeu uma bancada para exercer um papel no ano que vem. Eu queria lhe perguntar o seguinte: com a sua experiência no Partido Progressista e nessa aparente tentativa de desembarcar daquela coligação que foi feita para a eleição, pelo menos é assim que é veiculado por vários outros canais, o senhor enxerga que há possibilidade de se perder aquela impulsão que o eleitor teve ao eleger realmente um Congresso Nacional com uma característica muito diferente e até podemos dizer de direita e de centro-direita? Excelente pergunta, coronel, e quero inclusive aproveitar aqui o momento para dizer que de fato sim, fui filiado ao Partido Progressista no Rio Grande do Sul e tenho excelentes amigos lá ainda. Fui eleito vereador, primeiro pelo PP, depois fui eleito deputado estadual, após 3 tentativas que foram infrutíferas, né? Mas na terceira acabei sendo primeiro suplente e passei ao Partido Novo em 2018, quando o Partido Novo passou a existir. Na verdade, passou a existir em 2015, mas nas eleições que eu havia disputado anteriormente, o Partido Novo ainda não existia, né? Então, em 2018, passei ao Partido Novo e, desde então, sou filiado ao Partido Novo. Agora, além de ter excelentes relações de amizade com muitas pessoas do PP no Rio Grande do Sul e também, obviamente, muitas críticas a uma série de atividades do Partido Progressista, principalmente aqui em Brasília, que são públicas e notórias, muitas vezes falei nelas, a boa notícia é que 26 parlamentares do PP assinaram esse pedido de CPI. Não é um número pequeno. 26, eu não sei agora de cabeça o número de deputados que o partido tem, mas deve ter pouco mais de 50 parlamentares hoje aqui, é uma bancada muito relevante, ou seja, metade da bancada assinou esse pedido de CPI. Isso nos dá uma grande base da importância que não só a bancada do PP, mas de outros 11 partidos estão dando para essa CPI. Nós tivemos deputados do PL, do Republicanos, do PSDB, do Cidadania, claro, do próprio Novo, que eu mencionei já como sendo o meu partido, e é o partido que teve toda a sua bancada assinando também esse requerimento. Então, teve uma adesão muito grande. Eu acho muito difícil, depois dessa enorme adesão de parlamentares de 12 partidos diferentes e de 19 estados da federação, uma adesão que, aliás, vem crescendo, porque abrimos, repito, um documento extra, um requerimento extra para os deputados que ainda, né, queiram, possam apor também as suas assinaturas. Essa grande adesão demonstra que é muito difícil uma CPI dessa morrer na praia. É claro que é importante todos manterem sua vigilância. É claro, concordo com você também, coronel, não é a única saída. Nós já fizemos também um requerimento de comissão geral para trazer o ministro Alexandre de Moraes aqui, de autoria da deputada Adriana Ventura. Há uma série de propostas de alteração na Constituição e na legislação que nós vamos apresentar também, como eu antecipei ao Fernão. Nós temos uma série de atividades envolvendo comunicação, como bem disse o Roberto, não é algo isolado. Mas de tudo que foi apresentado, me parece, até o momento, até pela ampla repercussão, tem sido a mais acertada de todas as estratégias para tratar desse tema com a profundidade e a seriedade necessária.
É isso, CPI para apurar possibilidade de episódios de abuso de autoridade por parte de integrantes do Poder Judiciário, sobretudo das Cortes Superiores, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, muito obrigado por sua participação, boa sorte ao senhor e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muitíssimo obrigado, boa sorte a todos nós e viva o Brasil. Ainda mais depois dos 2-0, foi um dia muito bom, grande dia para todos nós. Muito obrigado, tchau. Até a próxima, tchau, tchau.